A Rosário é uma colega nossa, uma médica que trabalha comigo no ambulatório de hepatites há muitos anos. Eu nem lembro mais, né, Rosário? Nem lembro quantos anos. 2014. 2014. E ela atualmente se dedica mais comigo no nosso ambulatório de co-infecção. No ambulatório de co-infecção de hepatites e HIV, naquilo que a gente chamava de Casa da AIDS, né? Hoje a gente chama de CEAP. E a Rosário começamos a fazer um trabalho que supostamente iria ser um mestrado, e por recomendação da banca de qualificação, ela foi alçada a doutorado direto. Um trabalho grande, em que ela tem se dedicado muitíssimo nesse tempo todo, aí, nesses 2 anos. Ela vai apresentar para a gente o que ela apresentou na segunda qualificação, na qualificação para o doutorado. Já submeteu um artigo, preparando o segundo. Eu peço muitas desculpas, eu não vou conseguir ficar ao final, eu vou ter que sair daqui a 20 minutos. Espero que... Rosário, super obrigada, viu? O seu estresse todo hoje. A gestante não pode ficar estressada e nós deixamos você estressada. Então, boa sorte. Primeiramente, bom dia. Eu peço desculpas por toda a intercorrência e eu já vou começar falando sobre o tema, tá? Em todo esse processo, a professora Maria Cássia, né, é minha orientadora, então o tema é a prevalência. O que a gente estudou foi a prevalência e potenciais mecanismos de exposição à infecção pelo vírus de hepatite C numa coorte de pacientes que vivem com HIV. Tá? O vírus de hepatite C ele foi descoberto em 1989. Pode ir passando que eu vou falar. Pode passar na próxima. Isso. Ele é um vírus hepatotrópico RNA da família Flaviviridae do gênero Hepacivirus. Pode passar. Ele está constituído estruturalmente por proteínas não estruturais e proteínas estruturais. E ele pode coexistir com outros vírus, como o vírus do HIV, o qual pode mudar a história natural da infecção, tá? Pode passar. Dentro das manifestações clínicas da infecção pelo vírus da hepatite C, a gente tem um envolvimento, se caracteriza por seu envolvimento hepático, tá? No qual ele pode causar uma doença aguda e uma doença crônica. Pode passar. Na doença crônica, a gente vê uma das afetações características, que é a cirrose hepática, onde a gente vê as manifestações mais dramáticas da doença hepática. Hemorragia digestiva alta, cites, peritonites, trombose das veias hepáticas e, finalmente, o hepatocarcinoma. Têm sido descritas também manifestações extrahepáticas como neurológicas, endocrinológicas, nefrológicas, até manifestações psiquiátricas associadas à infecção pelo vírus de hepatite C. Pode passar. Algumas características do hóspede estão associadas a uma progressão acelerada da doença hepática, como, por exemplo, idade maior de 40 anos, o sexo masculino, uso de álcool e a coinfecção com o HIV. Pode passar. Na coinfecção com o HIV, existem algumas características. O vírus da hepatite C ele pode apresentar uma maior carga viral. E desde que se instalou o tratamento adequado para o HIV, a comorbidade com a doença hepática tem se caracterizado a principal comorbidade, né? Entre os pacientes que vivem com HIV. Pode passar? Falando um pouco da epidemiologia, segundo a OMS, 71 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus de hepatite C. Pode passar. A distribuição é muito variada. Por exemplo, na Europa a gente tem 14 milhões de pessoas infectadas, no Pacífico Ocidental 14 milhões e nas Américas 7 milhões de pessoas encontram-se infectadas pelo vírus de hepatite C. Pode passar. Com relação aos genótipos, o genótipo 1 é o genótipo de maior prevalência e a distribuição dos genótipos também é variável segundo a região. Por exemplo, o G1
O genótipo 1 ele predomina na Austrália, Europa, América Latina, América do Norte, o genótipo 3 na Ásia e o genótipo 4 ele predomina na África e no Oriente Médio. Pode passar. No Brasil, a taxa de infecção, segundo um estudo publicado no ano 2000, a taxa de infecção pelo vírus de hepatite C foi de 0,53%. Segundo o boletim epidemiológico de 2019, a região sudeste tinha a maior taxa, com 63,1%. Pode passar. A cidade que maior apresenta a taxa é a cidade de Porto Alegre, com 91,1%, e a cidade de São Paulo se encontrava como a segunda, com a maior taxa de detecção do vírus de hepatite C por 100 mil habitantes, com 37,3%. Com relação aos genótipos, o genótipo de maior prevalência no Brasil também é o genótipo 1, seguido pelo genótipo 3, com 24,4%. Os genótipos, eles também, segundo a região, eles têm uma variabilidade. O genótipo 1, ele prevalece em todas as regiões, o genótipo 3 na região sul e o genótipo 2 no centro-oeste, principalmente no estado de Mato Grosso. O genótipo 4 e 5 foram descritos, mas com menor prevalência. Segundo o relatório mundial de 2017 da OMS, de 36,7 pessoas que se encontram infectadas pelo vírus do HIV, 2,3 milhões se encontram infectadas também pelo vírus de hepatite C. No Brasil, isso foi estudado em 2001 pela doutora Cássia, encontrando uma prevalência de 17,7. Pode passar. No 2013 também publicou um artigo no qual encontrou uma prevalência variável de 3,3% a 82,4% segundo características populacionais. No 2016 também Tengan estudou o assunto e encontrou uma média de coinfecção de 18,9%. Pode passar. Entrando agora nos mecanismos de transmissão. Nos mecanismos de transmissão associados à infecção pelo vírus de hepatite C, tradicionalmente conhecidos, temos a transfusão de sangue e os mecanismos parenterais, uso de drogas endovenosas. Pode passar. Outros mecanismos também foram descritos, por exemplo, transmissão vertical, tatuagem, piercing, associado a cuidados médicos. Pode passar. E também foram descritas outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, descritas como facilitadores para a aquisição do vírus de hepatite C. Pode passar. Também relacionamentos sexuais associados a algumas práticas podem ter sido associados também à transmissão do vírus de hepatite C. Pode passar. Falando um pouco sobre alguns acontecimentos que podem estar associados a mudanças nestes mecanismos de transmissão, eu vou citar alguns que aconteceram ao longo do tempo. Iniciando-se em 1983 com a revisão dos critérios para os candidatos de doadores de sangue, onde eles se tornaram mais rígidos. Pode passar. Seguidamente, em 1985, se iniciou a triagem do vírus do HIV para todos os doadores de sangue. Esta triagem se iniciou em 1988 no Brasil, junto à triagem para sífilis e para hepatite B. Em 1989, foi descoberto o vírus de hepatite C e a sua triagem iniciou em 1990, lá nos Estados Unidos, e essa triagem foi iniciada só em 1993, aqui no Brasil. Pode passar. Então, em 1999, iniciou-se uma nova tecnologia, a NAT, que é a detecção do ácido nucleico para HIV e para hepatite C nos Estados Unidos, e em 2004, somente em 2004 foi implantado nos bancos de sangue aqui no Brasil. Pode passar. Entrando agora em outros mecanismos de transmissão, temos que a partir do ano 2000 foram iniciados relatos de transmissão de hepatite C associadas a certas práticas sexuais, como fisting, sexo grupal, uso de drogas durante o sexo. Pode passar.
Segundo o relatório mundial de 2017 de uso de drogas, de 11 milhões de pessoas que usavam drogas endovenosas, 5,6 milhões estavam infectadas pelo vírus de hepatite C. Pode passar. Segundo o boletim epidemiológico de 2019 de HIV, tem sido diminuídos os casos de HIV associados a uso de drogas endovenosas e tem aumentado os casos de HIV associados entre os HSH. Pode passar. Da mesma forma, o boletim epidemiológico das hepatites virais tem citado também uma diminuição dos casos associados à forma parenteral com um aumento entre os HSH. Pode passar. Desta forma, a nossa hipótese foi que, na atualidade, o principal mecanismo de exposição associado à infecção pelo vírus de hepatite C entre os pacientes que vivem com HIV pode estar potencialmente associado à via sexual. Pode passar. Nosso objetivo com o nosso trabalho foi avaliar a prevalência e potenciais mecanismos de exposição à infecção pelo vírus de hepatite C numa coorte de pacientes que vivem com HIV na cidade de São Paulo, que estavam em seguimento nesse centro entre janeiro a dezembro de 2017. Pode passar. Entre os objetivos específicos, temos avaliar a prevalência da coinfecção nessa população. Pode passar. Avaliar as possíveis modificações dos potenciais mecanismos de exposição à infecção pelo vírus da hepatite C ao longo do tempo em esses pacientes em seguimento em 2017, de janeiro a dezembro de 2017. Pode passar? Descrever os potenciais mecanismos de exposição à infecção pelo vírus da hepatite C em indivíduos identificados como soroconversores recentes, nesse mesmo estudo, nessa mesma população. Pode passar. E comparar a prevalência da coinfecção do vírus de hepatite C entre duas coortes. A coorte que foi estudada em 1996 pela professora Cássia e a nossa coorte de 2017. Pode passar. Então, é um estudo epidemiológico, observacional, transversal, no qual a gente também vai comparar dados coletados retrospectivamente das coortes dos indivíduos que estavam em seguimento em 1996 e os que estavam em seguimento em 2017. Pode passar. Para o nosso estudo, a gente usou algumas definições. A infecção pelo HIV, a infecção pelo HCV e pacientes reinfectados, o conceito, a definição para este caso foi tomada do Ministério da Saúde e do PCDT. A gente usou também a definição para paciente soroconversor, aquele paciente que tivesse uma sorologia negativa, que se tornasse positiva após o período de 2015, com um intervalo máximo entre uma sorologia positiva e negativa de mais ou menos de 5 anos. Tá? Para definir a data provável de infecção, para os pacientes soroconversores, foi a data da primeira sorologia positiva. Para os pacientes que já na primeira consulta apresentarem uma sorologia positiva, foi tomado o segundo mecanismo de exposição. Se o mecanismo de exposição fosse o uso de drogas endovenosas, a data provável de infecção foi considerada o tempo em que este indivíduo esteve exposto a este mecanismo. No caso de transfusão sanguínea, a gente, se não tivéssemos a data da transfusão, a gente considerou a data de 1993. E na presença de outros mecanismos, foi considerada a data da primeira consulta como a data da provável infecção para o vírus de hepatite C. Pode passar. A população de estudo, então, foram todos os pacientes procedentes do CEAP, que estavam em seguimento de janeiro a dezembro de 2017. Pode passar. Os critérios de inclusão, então, para poder definir a prevalência e as características clínicas dos pacientes com infectados, a população de estudo foi a que estava em seguimento de janeiro a dezembro de 2017. Pode passar. Para definir as modificações, para avaliar, perdão, as modificações dos potenciais mecanismos de exposição, a gente criou 3 períodos distintos, antes do ano 2000, do ano 2000 ao ano 2009 e após o ano 2010.
considerando para esto a población estudiada en 2017, para describir los potenciales mecanismos de exposición a infección pelo vírus de hepatitis C entre os seroconversores recentes. A população incluída foi a população de janeiro a dezembro de 2017 e para comparar as taxas da prevalência, as populações foram a de 2017 e a população estudada em 1996. Pode seguir? Pode passar? Para comparar os potenciais mecanismos de exposição à infecção pelo vírus da hepatite C, também usamos a população de 1996 e a população de 2017. Pode seguir. Pode passar. Os critérios de exclusão, se a gente não encontrasse informações disponíveis no prontuário, esse paciente seria excluído. Pode passar. Como foi realizada a coleta dos dados? Primeiramente, a gente obteve uma lista de todos os pacientes em seguimento no CEAP de janeiro a dezembro de 2017. Uma vez com a lista, essa lista foi fornecida pelo pessoal da estatística, né? Uma vez com a lista, a gente procurou informações no sistema eletrônico, o HCM, de registro laboratorial, que é o HCMEG, onde foram procuradas informações sobre a infecção pelo vírus da hepatite C, como sorologias, PCR, genotipagem, alguma coisa que nos fornecesse essa informação. Se essa informação não estivesse no prontuário eletrônico, no HCMEG, a gente ia para o prontuário físico para procurar essa informação. Uma vez definido o paciente co-infectado, a gente foi novamente no prontuário para obter os dados que a gente queria para a pesquisa por meio de um questionário simples que a gente usou e, posteriormente, os dados foram analisados pelo staff. Pode passar. Esse foi o questionário, só para exemplificar, que a gente usou. Pode passar. Então, as variáveis de interesse, características demográficas, idade, sexo, características de exposição, como transfusão de sangue antes de 1993, uso de drogas endovenosas, uso de drogas inaladas, comportamentos sexuais e outros mecanismos. Em isso, eu vou explicar um pouquinho como que a gente considerou o mecanismo de exposição sexual. Para alguém ser considerado por este mecanismo, ele teria que ter algumas das seguintes características, como, por exemplo, ser HSH, apresentar múltiplos parceiros, a gente considerou mais de 3, parceiro sexual com infecção conhecida pelo vírus de hepatite C ou pelo HIV. E para classificar os mecanismos, segundo a exposição principal, a gente usou uma hierarquia segundo a plausibilidade biológica, na qual, em primeiro lugar, seria considerado o uso de drogas endovenosas, segundo lugar, transfusão sanguínea, terceiro lugar, uso de drogas inaladas, quarto lugar, mecanismos de transmissão sexual e outros, e os que a gente não conseguiu definir nos seguintes lugares. Por exemplo, se um paciente tivesse antecedentes de uso de drogas endovenosas, transfusão sanguínea e antecedente, ou se encaixasse na definição de transmissão sexual, somente seria considerado o mecanismo mais importante neste caso, que seria o uso de drogas endovenosas. Para ele ser considerado como mecanismo de transmissão sexual, ele não teria que ter nenhum dos outros dois mecanismos ou outros mecanismos anteriores, tá bom? Para os dados, então, também usamos dados relativos ao diagnóstico, como genótipo, PCR, sorologia solicitadas, dados relativos à gravidade da doença hepática também foram pesquisados. Pode passar? Dados relativos ao atendimento ambulatorial, como data da primeira consulta no CEAP, data do diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite C do possível, né? Pode passar. Para a análise dos dados, a gente usou a análise descritiva das frequências das variáveis observadas, usando a média, desvio padrão, ou mediana, ou frequência absoluta e porcentagem. Para avaliar a tendência ao longo do tempo, a gente usou o teste do Q quadrado para a tendência. Para avaliar a prevalência, foi apresentado um intervalo de confiança em 95%, foi adotado um nível de significância menor do que 5%. Para análise de tendência do aumento da proporção de transmissão por mecanismo sexual em contraposição aos outros mecanismos, também foi usado o teste de Q quadrado para tendência e a análise final foi realizada pelo Estado. Pode passar.
Entrando agora com os resultados. Foram encontrados 3.222 pacientes en seguimiento de enero a diciembre de 2017. De estos, 3.143 pacientes fueron incluidos. 79 fueron excluidos porque no presentaban los criterios de inclusión. ¿Puede pasar? De esos 3.143 pacientes, fueron encontrados 362 pacientes coinfectados pelo virus de hepatitis C, representando más o menos un 11,5%. En esa tabela aquí, a gente apresenta un resumo de todos los hallados. Tá? A prevalência, então, foi de 11,5%. O sexo masculino foi o de maior prevalência. A idade média foi de 50 anos. O genótipo de maior prevalência foi o genótipo 1. Pode passar. Agora, já entrando nos mecanismos de transmissão encontrados, o uso de drogas endovenosas na população de janeiro a dezembro de 2017, tá? O uso de drogas endovenosas foi encontrado em 23,7% e o mecanismo de transmissão sexual foi o de maior prevalência nessa população, com 47,5%. Pode passar. Analisando os mecanismos segundo o sexo, podemos observar que o mecanismo, como já tínhamos falado, o mecanismo de transmissão sexual, ele predomina tanto no sexo feminino como no sexo masculino, tá? O uso de drogas endovenosas vemos que está presente no sexo masculino em maior frequência, porém, ainda o mecanismo de exposição sexual resultou ser o de maior prevalência. Pode passar? Analisamos também os genótipos segundo o mecanismo de transmissão. Podemos observar o genótipo 1, o mecanismo de transmissão sexual foi o de maior prevalência no genótipo 1. O genótipo 2, a gente encontrou só 4 pacientes e estavam distribuídos entre o mecanismo de uso de drogas endovenosas e transmissão sexual. O genótipo 3, o uso de drogas endovenosas foi o de maior prevalência e seguido pelo de transmissão sexual. E o genótipo 4, a gente encontrou também em maior prevalência no mecanismo de transmissão sexual. Pode passar? Nesse quadro, a gente só exemplificou as distintas associações dos mecanismos, mostrando, né, que um paciente poderia ter mais de um mecanismo. Por exemplo, 223 pacientes apresentavam apenas um mecanismo de exposição, 92 pacientes apresentaram 2 mecanismos de exposição, 46 pacientes apresentaram 3 mecanismos de exposição e apenas um paciente a gente achou 4 mecanismos de exposição. Pode passar? Agora, vamos descrever a evolução dos mecanismos, análise dos mecanismos de transmissão ao longo do tempo. Como eu tinha falado, a gente dividiu em 3 períodos distintos. Primeiro, segundo e terceiro período. O primeiro período antes do ano 2000, segundo período do ano 2000 ao ano 2009 e após o ano de 2010, tá? No primeiro período, a gente vê que o uso de drogas endovenosas era o de maior prevalência antes do ano 2000, com 51,5%, indo no segundo período, diminuindo no segundo período para 2% e praticamente desaparecendo após o ano 2000. Com relação ao mecanismo de exposição sexual, só voltar um pouquinho. Tá. Com relação, então, ao mecanismo de exposição sexual, podemos observar que ele estava presente antes do ano 2000 e ele foi aumentando no segundo período e já no terceiro período ele permanece estável, tá bom? Os outros mecanismos, por exemplo, de transfusão sanguínea, a gente vê que nos últimos períodos a gente não tem esse mecanismo. O uso de drogas inaladas sempre esteve presente, podemos observar. Pode passar. Aqui, nesta tabela, a gente vê
a combinação dos mecanismos segundo os períodos, e se a gente observar, a gente pode ver que o mecanismo de exposição sexual esteve presente em quase todas as combinações, tá bom? O objetivo dessa tabela foi apresentar isso mesmo, tá bom? Pode passar. Segundo os genótipos, tá? Os períodos, a gente pode observar que o genótipo 1 no primeiro período se apresentava, ele sempre foi, nos 3 períodos, ele sempre foi o genótipo de maior prevalência, e algo que nos chamou a atenção foi a evolução do genótipo 4. No primeiro período, ele era bem menos frequente, e podemos observar que no ano de 2010 ele aumenta, chegando a ser considerado o segundo genótipo de maior prevalência. Pode passar? Agora vamos entrar na análise dos pacientes soroconversores recentes, chamando a atenção de que aquele paciente foi definido como paciente que tivesse uma sorologia negativa, que se tornasse positiva após o ano 2015, com um período máximo entre uma sorologia positiva e negativa de 5 anos. Nesse grupo, a gente encontrou 48 pacientes. Destes 48 pacientes, quando a gente foi avaliar o mecanismo de transmissão, vemos que as drogas inaladas estavam presentes em 25%, e vemos que o mecanismo de transmissão sexual foi o de maior prevalência, com 68,7%. Pode passar? Aí, analisando nos soroconversores recentes, segundo os sexos, mecanismos de transmissão, podemos observar no sexo feminino, por exemplo, o único mecanismo que a gente encontrou foi o mecanismo de transmissão sexual, sendo de maior prevalência, como a gente já tinha falado, em ambos os sexos, tá? Pode passar. Aqui a gente analisa segundo o genótipo, tá? Nos pacientes soroconversores recentes, o genótipo de maior prevalência foi o genótipo 1, e o segundo genótipo de maior prevalência foi o genótipo 4. Pode passar? Aqui agora vamos apresentar a comparação do estudo realizado da prevalência encontrada entre 1996 e a prevalência encontrada em 2017. Podemos observar em 1996, a prevalência encontrada de 17,7% cai para 11,5% no nosso estudo em 2017. Podemos ver que nesse quadro a gente vê uma análise em proporção, vemos como o mecanismo de exposição sexual, em contraposição a outros mecanismos, ele apresenta um aumento que, quando foi feita a análise, teve uma significância estatística. Pode passar. Então, resumindo os nossos achados, a prevalência encontrada foi de 11,5%. Quando fomos avaliar as mudanças dos potenciais mecanismos de exposição, observamos que o mecanismo da transmissão sexual foi o de maior prevalência, apresentando um aumento entre o primeiro e segundo período, porém esse aumento não foi evidenciado no terceiro período, apresentando uma estabilidade. Podemos observar também o uso de drogas endovenosas, uma diminuição significativa de 51,5% para 2,1% no segundo período. Quando analisamos os mecanismos de exposição nos pacientes soroconversores recentes, o mecanismo de exposição sexual foi o mecanismo de maior importância, seguido pelo uso de drogas endovenosas. Pode passar? Quando comparamos as prevalências, observamos uma diminuição da prevalência da coinfecção de 17,7% para 11,5%. Pode passar? Quando comparamos os mecanismos de transmissão nos estudos de 1996 e 2017, podemos ver um incremento da proporção do mecanismo de exposição sexual em contraposição aos outros mecanismos que teve uma significância estatística. Pode passar.
Com relação à nossa hipótese, então, encontramos uma modificação dos mecanismos de exposição à infecção pelo vírus de hepatite C entre os pacientes co-infectados que estavam em seguimento no ano de 2017, identificando a via sexual como principal mecanismo. Já, como a doutora Cássia falou, a gente já elaborou um primeiro artigo, a gente está aguardando a resposta ainda, e a gente vai continuar com o segundo artigo, no qual a gente vai destacar principalmente os soroconversores recentes. Obrigada. Acho que foi muito rápido, mas qualquer coisa estou aqui para responder. Não, eu acho que foi bom, a gente deu para acompanhar bem. A gente estava com o tempo meio atrasado mesmo, então você conseguiu resumir bem. Parabéns pelo trabalho. Acho que o Cláudio quer fazer uma pergunta. Sim. Cláudio? Não estamos te ouvindo. Cláudio, nós não estamos conseguindo te ouvir. Cláudio, acho que tem que configurar aqui nos settings, aqui nas configurações, o seu microfone. Pior que eu não consigo ouvir o que ele está falando. Mas aqui do lado, aqui em cima, onde tem o chat, app, settings, configurações. Estou clicando aqui, tem câmera, microfone, alto-falante. Vê se não está fora da configuração do seu microfone. Estranho, né? Porque ele chegou, deu bom dia para todo mundo. A gente escutou ele falando. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para Rosário, que é o seguinte: para você me explicar, eu sou ignorante em hepatite C, como é que é o mecanismo de transmissão das drogas inaladas? Isso aí é crack, cocaína, é isso? Isso. A gente tem alguns estudos que falam que pelo dano da mucosa pode acontecer. Aí você compartilha canudos, né? E aí pode ter aquela transmissão, tá? Então, é considerado também um mecanismo plausível. E a gente colocou ele em terceiro lugar para tentar tirar menos, né? Não, a gente tem que fazer tudo direitinho. Mas a ideia é essa. Que pelo dano, eu vi que você colocou na hierarquia na frente da exposição sexual, né? Exatamente, para a gente tentar deixar bem, tipo, a gente não puxar nosso peixe, por exemplo, né? A gente tem que fazer tudo direitinho. Ele é descrito e a gente considerou ele. Quando a gente faz análises, tirando o mecanismo de drogas inaladas, vemos que o mecanismo de exposição sexual ele se contrapõe, porque vários desses pacientes que usaram drogas inaladas tinham também mecanismos de exposição sexual, tá? Foi o que eu imaginei, que fica difícil, chega uma hora que fica difícil separar, né? Tudo provável, né? A gente não dá para ter certeza como foi. Exatamente. Está fechado, Abril. Bora, Cláudio. Não está saindo o som, né? Ou está muito baixo, será? Aqui, ó. Agora deu. Microfone. Achou. Deu? Agora tá. Deu, agora estamos te ouvindo. Então, o que eu acho esses dados super interessantes e alarmantes. Por quê? São pacientes que já tinham HIV na entrada do estudo. E isso mostra
que não, eles estão tendo sexo desprotegido, assim, de uma forma muito importante para ter essa taxa de infecção pelo vírus de hepatite C. Quer dizer, isso mostra que esses pacientes provavelmente tiveram exposição e expuseram outras pessoas. E é uma coisa assim, que é um retrato muito triste de que essas pessoas não estão se cuidando e não estão cuidando dos outros. Eles estão disseminando provavelmente hepatite, o vírus HIV para os seus contactantes sexuais. O comportamento que a gente está vendo na pandemia também, né, Cláudio? A falta de cuidado das pessoas com o outro, né? No sentido de não usar máscara, aglomerar, fazer as baladas. A gente está vendo é estranho, é um mecanismo, acho que psicológico mesmo, né? Populacional, que também é aquela coisa, não tem tratamento, agora tem tratamento, então tem importância, né? É um raciocínio meio louco. Isso aí. Em relação às taxas de prevalência, eu não consegui... Você falou em 17 por 100 mil, é isso? Na verdade, foram realizados 2 estudos. Em 1996, a professora Maria Cássia fez análise da prevalência nessa mesma população, na prevalência da coinfecção, tá? E ela achou uma taxa de 17,7. Em todos os pacientes estudados. Na verdade, ela pegou toda a população. E nosso estudo também pegou toda a população, na verdade. Tá? Toda a população do CEAP. Que estava em seguimento em 2017, que foram 3.222 pacientes. Desses, a gente excluiu alguns porque não tinham dados no prontuário, e alguns não estavam infectados pelo vírus do HIV, mas tinham alguma consulta agendada por algum outro motivo, tá? Que a gente faz faz o ambulatório de PrEP, faz ambulatório de PrEP também lá no CEAP, e na época estava se iniciando. Então, alguns pacientes foram excluídos por isso. Mas a gente pegou a população total, tá? Seria a prevalência absoluta mesmo. Rosário, eu perdi a explicação. Qual seria a explicação para o contato via droga inalatória? Qual seria o mecanismo? Tá. Quando a gente foi definir os mecanismos, a gente considerou, segundo a plausibilidade biológica, né? A gente considerou o mecanismo da endovenoso, transfusão sanguínea, e a gente falou, não, existe também relatos de transmissão sexual por dano da mucosa, tá? Que você tem um compartilhamento de canudos, de materiais, por exemplo, como no uso de crack, da cocaína, que pode ser também uma via de adquisição do vírus de hepatite C. Seria tipo endovenosa, seria mais ou menos, né? Seria sanguínea, né? Por mucosa. Sanguínea, sim. Mas esses pacientes, por exemplo, não usaram drogas endovenosas, foi só inalado. Com a mucosa, né? Exatamente. A gente sabe, né, que tem necrose, que tem dano de mucosa, principalmente em aqueles pacientes que usam frequentemente. E hoje, o paciente está usando mais drogas inaladas, né? Então, eu acho que é um mecanismo que a gente tem que considerar, né? A gente acha que porque inalado faz menos dano, ou sei lá, mas mesmo assim é um mecanismo, mecanismo que está presente na população, tanto adulta como jovem. Só por curiosidade, como é que está no ambulatório com o tratamento, né, da hepatite C agora, nos últimos anos que entrou e que tem resultados tão bons? Como é que vocês estão vendo isso, vivenciando isso no atendimento? Diminuição dos pacientes no ambulatório, como é que está? Então, quando iniciou os DAs, né, a gente teve o ambulatório cheio daqueles pacientes que nunca conseguiram um tratamento efetivo, né? Aí, quando a gente for tratando, né, aí foi diminuindo, mas foram aparecendo também outros casos que a gente vê, né,
de infecção aguda, a gente viu principalmente entre os HSHs, né? E a gente já teve casos também de reinfecção nos mesmos pacientes, tá? Nesses pacientes que têm predisposição para adquirir uma nova infecção, a gente continua em seguimento, a gente não dá alta para eles. Aqueles pacientes, por exemplo, cujo mecanismo de transmissão foi transmissão, a gente tem paciente hemofílico, foi tipo mínimo, a gente pode considerar dar alta, né? E deixar só o acompanhamento com o médico do HIV. Mas naqueles pacientes que têm predisposição para adquirir novas infecções, a gente prefere acompanhar por conta da reexposição. Então, o nosso ambulatório é relativamente cheio nesse sentido. Aquele paciente também que tem cirrose, a gente continua acompanhando, mas a gente fica de olho principalmente nos pacientes que têm risco de se reinfectar. E a gente já teve alguns casos. Tem um paciente que já teve umas 3 vezes já, depois de ser tratado com DA. Então, é bem assim. Daí é por outro genótipo sempre ou ele pode se reinfectar? Isso, a gente comprovou. Primeiro era um genótipo 3, depois foi para o genótipo 1, o genótipo 1 foi para o genótipo 4, né? A gente teve uns 3, 4 casos de reinfecção comprovada, que a gente considerou ver a diferença dos genótipos mesmo. Existe reinfecção pelo mesmo genótipo, Rosário? Existe reinfecção pelo mesmo genótipo? Pode sim. Porque a gente tem, em todos os pacientes, a gente faz o segmento pós-tratamento, né? E a gente teve um caso que aconteceu com o genótipo 1. A gente tinha a RBS comprovada, e ele se infectou de novo pelo mesmo genótipo, que era o genótipo 1. Acontece sim. Esse é um pouco diferente, né, de outros vírus latentes, por exemplo, que a gente chama de reativação, né? De alguma forma de persistência, e depois, quando é o mesmo genótipo, a gente considera uma reativação, e não uma reinfecção. A reinfecção a gente tem que comprovar um genótipo diferente. Exatamente. A gente, no caso desse paciente, a gente comprovou mesmo. A gente tinha RBS, e aí ele começou de novo com aumento de enzimas hepáticas, aí a gente foi ver e estava de novo. E você colhe a história e realmente teve exposição, então a gente conseguiu. Alguém mais quer fazer pergunta? Pena que a Cássia não pôde ficar, nem o Celso, os dois são bem interessados no tema. Bom, então eu acho que eu vou encerrar, né? Porque a gente já está um pouquinho adiantado do horário. Agradeço a presença da Rosário, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E obrigada pela participação aqui no Virolog. E a gente vai encerrar o Virolog esse ano. Hoje foi a última sessão. E voltamos em fevereiro. A gente vai ter um break durante janeiro, tá bom? Mas eu vou mantendo vocês informados aí no WhatsApp do grupo. Obrigada pela presença de todos. Tchau. Tchau para todo mundo. Gente. Bom final de ano. Boas festas para todos. Abraços. Tchau. 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 Boas festas.